A revista The Economist acaba de publicar seu relatório anual World Ahead 2026, marcado por um contexto peculiar. Donald Trump de volta à Casa Branca, tensões globais crescentes e economias avançadas brincando com fogo fiscal. Nesta 40ª edição, eles já fizeram 40 dessas previsões de ano novo. A revista identificou 10 grandes tendências para 2026. Da celebração do bicentenário dos Estados Unidos à febre da inteligência artificial, essas tendências, segundo eles, supostamente moldarão o mundo do próximo ano. A influência do Ocidente não é mais a mesma, afirmam. A União Europeia representava cerca de 25% da economia global em 2000, 2001 e hoje não chega nem a 15%. Esses são números, esses são fatos. Guarde-os em mente, pois serão essenciais para entender todo o contexto apresentado pela The Economist, aquela capa que muitos consideram um oráculo. Fiquem ligados, pois vamos examinar o que está por trás dessas previsões. Lembremos que uma capa falsa foi publicada algumas semanas atrás. Algumas pessoas acreditaram que era verdade e comentaram como se fosse falso. Mas enfim, neste caso, esta é a verdadeira. Esta é a que eles publicaram. Esta é a que a The Economist tem em seu site e em todos os outros lugares. O primeiro tópico abordado na página inicial e nos artigos que a acompanham é o aniversário dos Estados Unidos. Em 2026, os Estados Unidos celebrarão 250 anos desde a sua declaração de independência, um marco histórico que deveria ser uma ocasião para a união nacional, certo? Mas a The Economist prevê algo bem diferente. Ele afirma que existem narrativas radicalmente divergentes sobre o passado, o presente e o futuro do país, dependendo se você conversa com um republicano ou um democrata. Em outras palavras, a comemoração deste quarto de milênio está progredindo de certa forma, mas, neste momento, ameaça aprofundar a polarização interna, em vez de curar as feridas. Isso não é coincidência. Em 2016, o Congresso criou uma comissão bipartidária chamada Comissão Americana da Memória Histórica para preparar a celebração. Mas a realidade política tornou-se gradualmente mais complexa. Donald Trump, por exemplo, deixou claro que deseja uma narrativa histórica moldada a seu gosto. Em uma de suas primeiras ordens, ao retornar ao poder, ele criou a Força-Tarefa 250 para organizar uma grande celebração, como ele diz que a ocasião merece. E, de fato, merece. Trump assinou ordens executivas para restaurar a sanidade ao ensino de história, incentivando as escolas públicas a apresentarem uma visão simplista e acrítica dos pais fundadores. A Organização de Historiadores Americanos declarou que isso não é um retorno à sanidade, mas uma demonização que destrói a verdade. Durante as comemorações do bicentenário, em 1976, já havia algumas batalhas narrativas. Isso não é novidade, com eventos oficiais que tentavam inflamar o orgulho nacional após a Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate, em contraposição a outros eventos mais alternativos, com grupos progressistas denunciando as dívidas pendentes daquela grande nação. Agora, em 2026, a divisão é ainda mais profunda, muito mais profunda do que naquela época, dizem eles. Um professor de história alertou que essas comemorações podem, sem dúvida, se tornar mais uma arma na guerra cultural, com o objetivo de dividir em vez de unir. Precisamos ver quem está fazendo uma coisa e quem está fazendo outra, porque sempre culpam a mesma pessoa. Resta saber se este 250 aniversário servirá para reforçar identidades nacionais excludentes ou mesmo para justificar novas intervenções dentro e fora do país sob a bandeira do excepcionalismo americano. Quem sabe? Como o The Times já apontou, isso sugere que teremos uma espécie de patriotismo polarizado, onde duas versões incompatíveis do mesmo país, os Estados Unidos, coexistirão. A questão é quem, como ou qual prevalecerá. De qualquer forma, essa disputa sobre a história da nação até 2026 demonstra que até mesmo a identidade nacional pode se tornar um campo de batalha narrativo. Isso soa muito familiar. A revista The Economist estampa o tema em sua capa e precisamos interpretá-lo. Enfim, voltando ao segundo tópico daquela capa profética, a deriva geopolítica. Guerra Fria 2.0 ou um mundo multipolar? Os especialistas da The Economist debatem há algum tempo se estamos enfrentando uma nova Guerra Fria, com blocos liderados pelos Estados Unidos e pela China, ou se Trump realmente quer uma divisão de esferas de influência, como no passado, entre Washington, Pequim e Moscou. Neste último cenário, cada superpotência dominaria sua região, permitindo-lhe fazer praticamente o que quiser dentro dessa área sem incomodar ninguém. No entanto, a revista nos alerta para não contarmos com nenhuma das opções. Ou seja,
nem com a confortável bipolaridade da Guerra Fria clássica, nem com um acordo estável de cada potência em sua própria esfera. Dizem que a realidade que se avizinha poderá ser muito diferente. Dizem que, em vez disso, 2026 poderá trazer um mundo muito mais caótico e imprevisível e que poderá nos colocar numa situação complexa. Porque a The Economist rejeita estruturas simplistas, porque afirma que a realidade é complexa demais para se encaixar nesses rótulos do passado. Falar de Guerra Fria pode ser tentador, sem dúvida. Há tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China, no comércio, na tecnologia, na influência militar. Mas dizem que simplificar, dessa forma, corre o risco de legitimar blocos de poder rígidos. E, de fato, muitos países de médio e pequeno porte relutam em tomar partido. Índia, Brasil, África do Sul e outros tentam manter a autonomia estratégica negociando com a China, ao mesmo tempo que cooperam com o Ocidente. Da mesma forma, a ideia de esferas de influência, ao estilo de Yalta, naquela época, os Estados Unidos dominando as Américas, a China dominando a Ásia-Pacífico e a Rússia dominando sua vizinhança imediata, tudo isso soa como um retrocesso colonial. É por isso que essas categorias simplistas obscurecem nuances, alianças com alinhamentos cruzados, interesses econômicos que transcendem fronteiras e a emergência de potências regionais. Por exemplo, Turquia, Irã e Arábia Saudita estão jogando seus próprios jogos, que não se encaixam exatamente na narrativa dos dois blocos monolíticos. As coisas não são mais assim. Além disso, essa deriva geopolítica significa que estamos navegando sem um mapa claro, ou, como alguns dizem, sem capitão. Instituições internacionais, aquelas estabelecidas em 1945 ou posteriormente, a ONU, o FMI, a OMC, estão perdendo autoridade quando as grandes potências as ignoram ou as sabotam diretamente. Trump menosprezou a OTAN e a ONU no passado e em 2026 pode preferir acordos bilaterais oportunistas ao fortalecimento do multilateralismo. A China, por sua vez, está promovendo suas próprias iniciativas globais, o BRICS expandido e o AIB, diminuindo atualmente a influência da ordem liderada pelo Ocidente. O resultado, então, é possivelmente um mundo fragmentado, onde diferentes sistemas coexistem e competem. Democracias liberais, capitalismos autoritários, teocracias tecnológicas, todos misturados como um coquetel. Em outras palavras, segundo a revista The Economist, até 2026, veremos com mais clareza se estamos diante de uma nova era de competição desenfreada ou se alguma forma de equilíbrio está começando a surgir. Até agora, vimos como a nação mais poderosa celebra sua história em um estado dividido e como o tabuleiro de xadrez global está se tornando cada vez mais impreciso. Mas a The Economist também questiona o que aconteceria se, além disso, a linha entre guerra e paz se tornasse quase imperceptível. Isso é novidade. Isso nos leva ao próximo ponto analisado por esta revista. O terceiro ponto é guerra ou paz, conflitos na zona cinzenta. Em 2026, não sabemos se estaremos vivendo em guerra ou em paz. A The Economist sugere ambas ao mesmo tempo. Prevê que, com alguma sorte, a frágil trégua no Oriente Médio se manterá, após o recente acordo em Gaza, e uma conflagração maior será evitada. No entanto, vários conflitos permanecerão ativos. A guerra na Ucrânia continuará seu curso sangrento no Sudão e em Miami. E a guerra civil persistirá em Mianmar. Em outras regiões, antigas disputas podem ressurgir. Além disso, sabemos que a Rússia, a China e até mesmo os Estados Unidos, e outros, não sei, testarão seu compromisso com seus aliados por meio de provocações nas áreas cinzentas de tudo isso. O que são essas áreas cinzentas? São agressões deliberadamente ambíguas, abaixo do limiar de uma guerra aberta, mas não denotam, ou melhor, não desencadeiam, uma resposta militar formal. Por exemplo, aeronaves russas atacando bases da OTAN. Ciberataques massivos contra a infraestrutura ocidental e vice-versa, atribuídos a ameaças patrióticas ou milícias marítimas chinesas assediando bares. Testes no mar da China Meridional e vice-versa, testes no Caribe. Quem sabe, não é mesmo? Esses incidentes não declarados mantêm as grandes potências em constante alerta, sem cruzar a linha vermelha do conflito direto. Esse cenário nebuloso implica que a linha entre guerra e paz se tornará cada vez mais tênue. Veremos tensões crescentes nos lugares mais inesperados. O Ártico, como já discutimos aqui, à medida que o derretimento do gelo o torna mais navegável e atraente para a exploração. A órbita da Terra, com satélites alvos de hackers ou armas anti-satélite. O fundo do oceano, onde se encontram cabos de internet intercontinentais vulneráveis. O ciberespaço, esse campo de batalha invisível, onde guerras silenciosas já são travadas diariamente sem o nosso conhecimento,
é vulnerável à sabotagem. Para os cidadãos comuns, tudo isso significa se acostumar com, lembra daquele termo? O novo normal. Mas neste caso, seria um novo normal de guerra. Sem declarações formais de guerra, poderíamos ver mais leis de segurança e vigilância social justificadas por ameaças vagas. Sempre desculpas, ideal para analisar como a zona cinzenta serve de álibi, perpetuando um estado próximo à guerra que normaliza a militarização e o controle. Um exemplo seria o gasoduto submarino danificado, como aconteceu com o Nord Stream em 2022. Os governos declararão alerta máximo, reforçando a presença militar e expandindo os poderes de monitoramento, mesmo que o culpado nunca seja identificado. Mesmo que todos saibamos quem é. Esse cenário é perturbador. Podemos não ter paz nem uma guerra declarada, mas sim uma tensão permanente. Como eles adoram tensão permanente. Em 2026, o mundo pode se assemelhar a um barril de pólvora úmido. Não explode completamente, mas está fumegando por várias rachaduras. É ideal para impor, você adivinhou, controle social. Você verá. Há um quarto ponto, refletido naquela capa da The Economist. Os problemas para a Europa sugerem que temos muitas frentes abertas. Esse clima geopolítico representa um desafio particular para o velho continente. A The Economist alerta que a Europa terá que lidar com várias frentes simultaneamente. Por um lado, a Europa está aumentando seus gastos com defesa em resposta à ameaça russa em sua vizinhança e à incerteza quanto à confiabilidade dos Estados Unidos. Vale lembrar que Trump se mostrou bastante indiferente à OTAN no passado, particularmente nos últimos tempos. De fato, os gastos militares europeus registraram seu maior aumento anual desde o fim da Guerra Fria, em 2024. Cresceram 17% e já ultrapassaram os níveis de 1989. A Alemanha, por exemplo, aumentou seu orçamento militar em 28%, a Polônia em 31%, e outros países da OTAN estão se aproximando da famosa meta de 2% do PIB para armamentos, e veremos quanto aos tão discutidos 5%. Mas essa é outra história. A Europa está se rearmando, sim, mas isso está lhe custando dinheiro. E aqui chegamos à segunda frente: as finanças públicas europeias. Após a pandemia e a crise energética, muitos países europeus estão sobrecarregados com altos déficits e dívidas históricas. A França tem uma dívida pública de 112%, a Itália de 137%. A Espanha ultrapassa os 100% e a maioria dos países apresenta déficits superiores a 5%. Em média, a zona do euro está muito acima do que deveria. Está em 90% do PIB, quando o limite teórico é de 60%. Os governos europeus estão gastando além de suas possibilidades. E, mais cedo ou mais tarde, enfrentarão um dilema: ou cortar gastos, ou seja, austeridade, ou arriscar uma crise da dívida. Mas se implementarem uma austeridade severa no próximo ano para conter os déficits, correm o risco de nos mergulhar em uma crise econômica gigantesca, da qual talvez não consigamos sair por décadas. A Europa quer manter os Estados Unidos como aliado militar, aumentar sua própria segurança, continuar o crescimento econômico, investir em tecnologia verde, ser defensora do livre comércio e da luta contra as mudanças climáticas, e tudo isso equilibrando suas contas públicas. Não estou dizendo que seja impossível. É difícil. O que está claro é que aqueles que nos colocaram nessa situação não vão conseguir reverter a situação. Com as mesmas pessoas no comando, isso certamente não vai funcionar. O Banco Central Europeu estima que, para cada ponto percentual adicional de déficit, o ônus anual dos juros aumenta em 0,3% do PIB. Portanto, a farra da dívida tem seus limites. O FMI e a OCDE alertam que, mantendo essa tendência, a dívida da zona do euro, como um todo, chegará a 110% do PIB até 2030. E isso é realmente alarmante. Se os mercados de títulos se revoltassem, imagine os investidores exigindo taxas de juros exorbitantes, como fizeram com a Grécia em 2010 ou com o Reino Unido em 2022. A Europa teria então que cortar drasticamente os gastos. Exatamente o que eles alegam alimenta a percepção de que Bruxelas está sufocando as pessoas comuns. Eles dizem que tudo isso é invenção. E é aqui que a participação da Europa no PIB global cai de 25% para 15%. Isso não é coincidência. Esse declínio reflete décadas de excesso de regulamentação, burocracia e complacência que tem prejudicado a economia europeia. Enquanto os Estados Unidos e a Ásia inovaram em alta tecnologia, a Europa ficou para trás em produtividade. Um setor público que cresce mais rápido que seu próprio setor produtivo. E é por isso que hoje pagamos o preço. Menos peso global,
menos margem financeira, mais dependência de potências externas. É muito simples. E a Europa, berço do mundo como o conhecemos e outrora uma grande potência, sempre se vangloriou de seu modelo social e de ser uma referência em valores e ética. Mas a metáfora aqui é muito superficial. Se você cobre a cabeça, defesa e clima, seus pés, dívida e coesão social, ficam descobertos. A narrativa oficial apresenta a Europa, agora em 2026, como defensora do livre comércio e da ecologia. Mas se olharmos com um pouco mais de senso crítico, veremos um continente perdendo força econômica e unidade enquanto tenta abranger muitas frentes. A revista The Economist também afirma isso, e agora surge o novo líder. O ponto 5 é a oportunidade apresentada pela China, o vácuo deixado pelo Ocidente. Enquanto o Ocidente luta com seus problemas, a The Economist aponta que 2026 também pode oferecer uma oportunidade estratégica para a China. O fato de a revista The Economist afirmar isso é bastante significativo. Com Donald Trump implementando uma política agressiva de América primeiro, impondo tarifas comerciais, reduzindo a cooperação internacional e diminuindo sua participação em certos fóruns, Pequim poderia preencher esse vácuo para impulsionar sua influência global. E já está fazendo isso. Já em 2025, vimos a China tirar proveito diplomático, intermediando um acordo surpresa entre a Arábia Saudita e o Irã, convidando dezenas de líderes para o Fórum da Iniciativa Cinturão e Rota e apresentando-se ao Sul Global como defensora do investimento. Tudo isso enquanto Washington repreendia seus aliados. Em 2026, a China poderia continuar essa estratégia de sedução, oferecendo comércio, infraestrutura e tecnologia a países da Ásia, África e América Latina. Todos aqueles que atualmente se sentem negligenciados ou maltratados pelo Ocidente. No entanto, a revista reconhece, como era de se esperar, que nem tudo são flores na China. A economia chinesa entra em 2026 com sérios problemas internos. Dizem que a China enfrenta a ameaça de deflação, ou seja, uma queda generalizada nos preços, sintoma de demanda fraca, crescimento mais lento e o fim das taxas de crescimento anual de 10%. Pequim está se contentando com 4% ou 5%, uma mudança significativa, e há excesso de capacidade em setores como aço, cimento e até mesmo veículos elétricos, que se expandiram demais. Dizem que o setor imobiliário chinês, pilar do boom, está em crise. Gigantes como a Evergrande faliram. As cidades fantasmas, sem compradores, e as dívidas locais dispararam. É o que relata a revista The Economist. Para ilustrar, eles dizem que o FMI estima que a dívida pública expandida da China, incluindo governos locais, chegará a 147 trilhões de yuans até o final de 2023. Esse é o valor que eles afirmam ter. Mas dizem que, se adicionarmos as dívidas corporativas e das famílias, o valor atual será de cerca de 350 trilhões de yuans, ou seja, 3 vezes o PIB da China. Trata-se de um fardo enorme que, se real, limita a capacidade de Pequim de continuar estimulando a economia por meio de crédito. Eles também dizem, e isso nós sabemos, que o consumo interno permanece fraco. As famílias chinesas gastam menos de 40% do PIB. É uma classe média muito, muito pequena, comparada à média global, típica de 60%, em parte porque os salários e as pensões são baixos e as pessoas poupam devido à falta de uma rede de proteção social. Isso significa que a China ainda depende muito da demanda externa. Não sei se isso é uma boa ou má notícia. Eles precisam de investimentos em infraestrutura para crescer. Exatamente o que as tarifas de Trump e a desaceleração global estão colocando em risco atualmente. Mas, sendo honestos, apesar de tudo isso, 2026 pode levar a China a se apresentar diretamente como a líder alternativa. A China tentará atrair países fartos da imprevisibilidade dos Estados Unidos, assinar acordos comerciais na região da Ásia-Pacífico e ganhar influência na Europa, explorando divisões. 2 estratégias que alguns representantes e líderes às vezes utilizam, pois funcionam muito bem para eles. Eles também tentarão fortalecer organizações onde o Ocidente não tem influência. No entanto, cuidado com a narrativa triunfalista de a China vence, o Ocidente perde. Pequim tem suas vulnerabilidades. Sua população começou a diminuir, perdendo habitantes em 2022 pela primeira vez em décadas. O desemprego juvenil ultrapassou os 20%, a ponto de o regime parar de divulgá-lo. E a própria alegação de controle absoluto pelo Partido Comunista pode sufocar gradualmente a inovação a longo prazo. Em outras palavras, a China se vende, e em grande medida consegue, como motor do mundo emergente, mas internamente adota
ou aplica medidas paliativas para evitar sua própria desaceleração estrutural. Tudo isso ficará um pouco mais claro em 2026. O sexto ponto da The Economist é que existem preocupações econômicas significativas, dívida no limite, risco de crise. É por isso que a The Economist destaca que a economia dos Estados Unidos tem se mostrado mais resiliente do que o esperado em meio às políticas de Trump. Lembro-me de manchetes de alguns veículos de mídia norte-americanos. Aqueles que disseram que tudo iria desmoronar há 2 anos estavam enganados. Apesar das tarifas e tensões, os Estados Unidos continuaram a crescer em 2025. E agora, essas tarifas podem acabar desacelerando o crescimento global, não apenas o americano. Quando a maior economia do mundo encarece o comércio, todos sofrem um pouco. Parece ser mais ou menos o caso. Algo que não poderemos evitar. De fato, organizações como o FMI estão prevendo um crescimento global moderado, chegando a reduzi-lo para 2,4% e um crescimento mais lento no comércio internacional. Soma-se a isso um sério motivo de alarme. A revista The Economist afirma que os países ricos têm vivido acima de suas possibilidades há anos, financiando-se com dívidas baratas. A The Economist não precisava dizer isso. Nós já sabíamos. E agora, com as altas taxas de juros, o risco de uma crise no mercado de títulos está aumentando. Veremos se elas se mantêm ou se caem um pouco mais. Traduzindo isso, significa essencialmente que os Estados Unidos, a Europa e o Japão emitiram montanhas de dívida quando o dinheiro era praticamente gratuito. Mas, em 2026, com a inflação forçando-os a manter taxas de juros que não mudaram muito, essa dívida custa significativamente mais do que antes. Mesmo que as taxas de juros diminuam, ainda não estarão no nível em que estavam quando a dívida foi adquirida. Já vimos alguns sinais disso. Em 2023, a dívida global atingiu um recorde histórico de 313 trilhões de dólares, incluindo governos, empresas e famílias, o equivalente a 330% do PIB global. Ninguém pode sustentar isso. É um número impressionante e brutal. Há apenas uma década, era de 210 trilhões de dólares, e mais da metade do aumento desde então veio de países desenvolvidos como os Estados Unidos, a França e a Alemanha. O termo desenvolvido está começando a se tornar. Além disso, os déficits públicos após a pandemia não retornaram aos níveis normais. Em muitas economias avançadas, eles permanecem 2 vezes maiores do que antes, de 2020. Por quanto tempo mais essa situação pode se prolongar? Será que os investidores, os famosos mercados, poderiam perder a paciência e exigir taxas de juros ainda mais altas para continuar emprestando, criando um ciclo vicioso insustentável? Este ano, o Banco da Inglaterra chegou a alertar que os mercados globais poderiam vacilar se o sentimento dos investidores mudar. Eles têm um comitê de política financeira, um comitê que analisa isso, e este falou sobre um risco substancial de uma correção acentuada. E fez essa declaração especificamente considerando a possibilidade de uma bolha da inteligência artificial. Mas ela se aplica igualmente à bolha da dívida soberana. A revista The Economist está preocupada com tudo isso. Aliás, esse é um ponto que eles analisam em particular. E há outros, eu diria, menores. A sétima questão principal é a inteligência artificial. Eles dizem que ela será a estrela indiscutível em 2025 e promete continuar sendo em 2026. Segundo a The Economist, isso está gerando gastos desenfreados em infraestrutura, enormes investimentos em data centers, chips especializados, como as GPUs fabricadas pela NVIDIA, e um fluxo constante de startups de aprendizado de máquina, avaliadas em bilhões, que podem estar mascarando fragilidades econômicas subjacentes, por exemplo, nos Estados Unidos. Já discutimos isso aqui em vários vídeos. Um vídeo aponta para o crescimento dos Estados Unidos, que depende muito disso, e outro aponta para a bolha que existe por lá, que pode ser o que estamos discutindo. Eles questionam se estamos diante de um boom transformador ou de uma bolha especulativa que eventualmente estourará. Afirmam que essa febre da IA, inicialmente baseada na disparada dos preços das ações de empresas como Nvidia, Microsoft e Tesla, pode estar organicamente ligada a essa tecnologia. Mas dizem que o pequeno grupo de gigantes da tecnologia que está essencialmente impulsionando os ganhos do S&P 500, enquanto outras empresas definham, pode estar vivenciando uma euforia. Uma euforia que lembra a bolha da internet do final dos anos 90, quando qualquer empresa.com era avaliada em trilhões sem nenhuma receita real. Pode ser diferente, como discutimos em vídeos anteriores, mas, no fim das contas, são duas faces da mesma moeda. Por um lado, a IA
pode ser a revolução que impulsiona a produtividade e cria novos empregos, como a internet fez em sua época, justificando esse frenesi de investimentos. Mas, por outro lado, pode ser uma bolha de tulipas moderna, cujo estouro revelaria uma economia subjacente muito frágil e, incidentalmente, deixaria governos e corporações com ferramentas de vigilância prontas para uso. Veremos, porém, em 2026, essa dualidade será posta à prova. Talvez em 2026 vejamos os primeiros colapsos corporativos devido às promessas não cumpridas da inteligência artificial. Aquela coisa que estava por vir, que quase iríamos sentir a inteligência artificial, que mudaria tudo imediatamente. Ou uma reação social contra o uso da inteligência artificial, a vigilância no local de trabalho, a vigilância estatal. Afinal, como disse Aldous Huxley, os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Se há dívida, há dívida. Se vale o que vale, ótimo. Se não, é por isso que esses são os tópicos que me pareceram mais importantes. Abordei os 7 tópicos principais, mas o relatório O Mundo à Frente 2026 menciona outras 3 áreas que também nos fazem refletir. Vou falar rapidamente. A questão climática, que segundo eles, continuará a aquecer. A questão da saúde, que segundo eles, verá um aumento no uso de novos medicamentos para perda de peso. Eles dizem que, após o sucesso do Ozempic e de outros medicamentos originalmente para diabetes, que reduzem o apetite, versões melhores e mais baratas, em comprimidos, estão chegando. Eles dizem que isso promete expandir o acesso a tratamentos farmacológicos para perda de peso para muitas pessoas que atualmente não podem pagar por eles. É o que eles dizem. Então, se você está acima do peso, você sabe melhor. E no último tópico, deixe-me destacar este porque é interessante. Eles fazem uma análise muito curiosa. Eles afirmam que os valores do esporte serão questionados. O esporte geralmente é visto como um terreno neutro, o que é ótimo, mas em 2026, até isso estará sujeito a tensões políticas significativas. Teremos a Copa do Mundo, coorganizada pelos Estados Unidos, México e Canadá. 3 vizinhos cujas relações têm estado um pouco tensas ultimamente. Disputas comerciais, imigração, retórica inflamatória. A revista The Economist especula que os atritos políticos podem até afetar o próprio evento. Talvez menos torcedores viajando, boicotes implícitos, uma atmosfera um tanto estranha. Mas agora, a melhor parte. Também em 2026, os controversos Jogos Unset serão lançados em Las Vegas, uma competição onde o doping será permitido. Os atletas poderão usar drogas para quebrar recordes sob o lema de celebrar o desempenho aprimorado em vez de demonizá-lo. Isso quebra um tabu. É trapaça ou é simplesmente outra categoria de esporte? A ideia de atletas com livre acesso a substâncias levanta alguns dilemas éticos, não é? Quero dizer, vamos lá. Bem, ao final desta análise de 10 tendências para 2026, o que percebo é um fio condutor comum. A tensão entre controle e rebelião. Governos e elites tentando consolidar seu controle, seja sobre a narrativa histórica, influências geopolíticas, segurança difusa, finanças ou tecnologia. E então, existem forças opostas, muitas vezes imprevistas, que ameaçam transbordar. O que você acha que a The Economist deixou de fora? Revoluções locais da geração Z? Isso foi intencional? Mudanças de regime? Isso foi intencional? Implementação de mais controle social? Isso foi intencional? Moedas emitidas por bancos centrais? Isso foi intencional? Mais censura? Um papel reduzido para a mídia tradicional? Isso definitivamente foi intencional. O quê? Deixe seus comentários, porque vamos dar umas risadas. Bem, se você chegou até esta parte final do vídeo, obrigado. Aqueles que gostam de história sabem que ela nos ensina algo. O fato é que nenhum império controlador é invulnerável. Há sempre um contrapeso, uma reação, uma variável, algo que eles não consideraram. 2026 pode ser o ano em que muitas tendências latentes atingem um ponto de inflexão. Eles tentarão controlar o mundo inteiro, como sempre, mas podem exagerar. Uma mola. Porque quando essa mola é liberada, o golpe retorna com uma força inesperada. Nações poderosas podem dividir a influência, sim, mas não podem impedir o surgimento de novos atores. Governos podem idolatrar o passado, mas não podem silenciar verdades incômodas. Economias podem acumular dívidas sem restrições, mas a contabilidade, em última análise, estabelece os limites. Empresas podem inflar bolhas, mas a gravidade do mercado existe. Sociedades podem buscar atalhos fáceis, mas não serão capazes de eliminar as consequências. E, no fim das contas, o futuro, por mais que a The Economist queira que seja, não está escrito. Não de antemão. A The Economist oferece uma perspectiva que considero interessante, daí nossa discussão, mas ela é contaminada por vieses de poder.
E é nosso dever questionar, comparar e aprofundar esse conhecimento. Vocês que estão assistindo a isso, assim como vocês, como todos vocês, têm a capacidade de pensar criticamente, de enxergar além das manchetes e de reconhecer os padrões subjacentes de manipulação ou falsa esperança. Porque a mudança acontece quando as pessoas comuns entendem o jogo e decidem fazer sua jogada. O jogo de 2026 está prestes a começar. E nós fazemos parte desse jogo. Não se esqueçam disso. Vamos continuar. Até mais.